A busca por reforços continua e o Vasco está atrás de jogadores mais velhos, jogadores experientes, jogadores com cancha. A busca agora é em cima de um outro volante que não inviabiliza os demais que estão sendo tentados. Chileno Gary Medel, jogador de 2 Copas do Mundo, campeão de Copa América, recebe proposta e pode vestir a camisa cruz-maltina até o final do ano que vem. Nós vamos trazer detalhes também da situação envolvendo os demais reforços que o Vasco busca até a abertura da janela, para na janela dar condição a todos eles. Num dia em que o Vasco faz um lançamento, seria o lançamento de um kit apenas de um dos maiores ídolos da história do clube, recheado de erros, mas principalmente muito insensível. Num momento tão difícil, as críticas não poderiam não chegar. A gente vai trazer todos esses detalhes dessa homenagem, não sei, a Edmundo Alves de Souza Neto. Respeito aos ídolos vascaínos. A gente vai trazer todos esses detalhes e muitas outras informações. Amanhã tem reunião do board da SAF e com uma presença nova, porque teve mudança na escalação da 777. A gente volta já já, depois que a guitarrinha toca. Já já a gente tá de volta. Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite, só quando tem jogo do Vasco. Quinta-feira, por exemplo, não tem news, mas tem Vasco em campo contra o Goiás às 8 da noite em São Januário e eu estarei abrindo o nosso pré-jogo a partir de 19 horas e 15 minutos da Colina Histórica. Dê aquele like, se você não estiver afim, dá o dislike, não tem problema nenhum também, o importante é que você participe. Pegue o link desse vídeo e colhe aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisa que o News está chegando com muitas informações. QR Code na tela para você que não é membro do canal Atenção Vascaínos, vale muito a pena. Você entra como membro, preenche todos os dados e você, usando o seu cartão de crédito, se habilita a poder se tornar membro do canal. Preencha um formulário, o Sérgio Kind transfere você para o grupo de Telegram e se você quiser também estar no grupo de WhatsApp, procure-o e ele vai ajudar você. Você pode participar de eventos como, por exemplo, o churrasco do final do ano, a festa de confraternização do final do ano do canal Atenção Vascaínos, que vai acontecer no dia 16 de dezembro. Vem pra cá, seja membro, vale muito a pena. E participe das lives, dos eventos, enfim, você vai ter sempre participação direta. Aqui o torcedor tem vez e também tem voz. Recado da Gran Prime, pelo Emerson Rocha. Você fazendo a proteção veicular do seu carro com a Gran Prime, você também vai estar ajudando o Vasco. Conta essa história pra gente aí, Emerson. Fala Flávio, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Igual você e ao Bismarck, eu agora também faço parte da Gran Prime Proteção Veicular. Fiz a minha adesão lá no site fácil e tranquilo. Preenchi meus dados e coloquei a palavra promocional AV e ganhei 50% de desconto. Você que tem uma moto, tem um carro e ainda não tem a proteção veicular, faça o cadastro na Gran Prime. Entre no site da Gran Prime, faça seu cadastro e coloque a palavra promocional AV. Você vai ter 50% de desconto, uma proteção 24 horas, tem total atendimento, atendimento de primeira linha. O pessoal veio aqui em Nova Friburgo fazer a inspeção no meu carro e já está tudo certo, já tenho a minha proteção veicular com a proteção da Gran Prime. Então faça seu cadastro lá no site da Gran Prime e faça parte desse time que já tem Flávio Dias, Bismarck e agora eu também faço parte desse time. Aproveite essa promoção dessa parceria entre Vasco, Atenção Vascaínos e Gran Prime, até porque a sua adesão também gera receita para o clube. E o recado da 1xBet. A 1xBet que está de boca aberta, porque tem jogo à beça agora com a volta do Campeonato Brasileiro e outras competições. A 1xBet espera
você no primeiro comentário fixado no chat. Você faz o seu cadastro, se habilita, consegue jogar e você ganha um dinheiro legal com a Casa de Palpites 1xBet. É só você fazer esse cadastro, usar o link que está aqui na descrição e você consegue ganhar um din-din legal. E ainda tem duas benesses, R$ 1.200 de bônus e a palavra promocional Vascaínos para você dobrar. Você dobra na sua primeira aposta. Vale a pena. E a 1xBet paga bem, paga rápido, empresa séria. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. A lateral direita do Vasco é a principal dúvida para o jogo da próxima quinta-feira, volto a dizer, às 8 horas da noite, em São Januário. Está jogando agora à noite como titular da seleção do Uruguai, o lateral Puma Rodrigues. Puma está em amistosos com a seleção, sob o novo comando, Marcelo Bielsa, que não utilizou o lateral uruguaio no primeiro jogo. E agora usa o Puma Rodrigues no jogo derradeiro, 48 horas de uma partida importante demais para o Vasco da Gama. Olha, a situação do Puma é a seguinte, ele joga hoje e a previsão de chegada é amanhã à noite, porque são poucos os voos de Montevidéu para o Rio de Janeiro, então ele chega amanhã à noite. Dependendo da minutagem que ele jogar na noite de hoje, olha, talvez fique difícil dele poder jogar. É claro que o jogador sempre vai dizer que está bem, mas vai fazer um regenerativo, vai passar por um exame, a gente não sabe se ele vai levar uma pancada no jogo, se não vai fazer o teste do secar, o furinho no dedo, para saber aí como é que está o limiar de uma possível lesão. Então, essa é uma preocupação. Ainda há a questão legal dele ter que ter 66 horas mínimo. Não vai ter. Serão 48 horas, mas de qualquer maneira dá para levar, não tem problema nenhum. O jogo da seleção do Uruguai está sendo agora, o jogo do Vasco é às 8 horas da noite de quinta-feira. Mas, dependendo aí da situação do atleta, talvez até vá para o banco, mas jogar só se ele não estiver tão empregado e se chegar bem. Se chegar bem, até vai para o jogo. Se ele não atuar, são 3 as opções do técnico Maurício Barbieri. A primeira, Figueiredo, que é quem vem treinando ali como um lateral, como ala, enfim, o Figueiredo será a primeira opção. Paulinho também será uma opção. Paulinho tem entrado sempre nos treinamentos, nas atividades em que o Figueiredo começa, ele entra depois. E por que não o Gabriel Dias? Porque o Gabriel Dias está há muito tempo sem jogar. Até participou bem do treino do sábado contra o Sampaio Corrêa, fez o gol, inclusive, da vitória vascaína, mas o Paulinho está em melhor forma, apesar de também, se jogar, ser a primeira vez que vai jogar no time profissional do Vasco. Olha só, hein? Que rabo de foguete. Então, são 2 opções de muita temeridade. Um nunca jogou no profissional e o outro não joga há quase um ano, mas tem mais experiência, talvez até possa pesar. Mas hoje o Figueiredo é a opção e o Puma, se chegar bem, vai jogar. Um outro jogador que chegou ontem e já participou da atividade hoje, Matias Galarça. Galarça não é mais titular, mas ele chegou ontem à noite da seleção paraguaia, se apresentou hoje no CT e pode ser uma opção no banco de reservas para a partida de quinta-feira. Quem está de fora? Jair, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Robson, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lesionados: Capasso, jogador que está em recuperação, a gente vai falar já já sobre isso, e Paulo Henrique, lateral direito, que também está se recuperando. Aliás, por falar em situação médica, o boletim médico é o seguinte: o Paulo Henrique está voltando a treinar. Ele perdeu massa, perdeu o condicionamento em função de uma virose forte que o acometeu, está melhorando nas suas condições físicas. O Capasso, o zagueiro Manu Capasso, está muito bem. O trabalho em cima dele está muito bom da fisioterapia. Há um controle aí de carga, sem previsão, mas provavelmente terá uma excelente cicatrização. Eu diria que para o jogo do Botafogo no domingo que vem, no dia 2 de julho, há uma boa possibilidade de que Manu Capasso esteja à disposição. Patrick De Luca, o volante, com evolução muito boa, não tem queixa, mas é uma ligação terrível, porque é um cruzado que ele rompeu, né? Então, demora de 8 a 9 meses, ele está no meio do caminho. Então, sem muita animação para o Patrick De Luca.
Riquelme parou apenas por precaução, fadigou, sentiu uma dor na coxa, mas já está treinando. Como a fadiga é um dos fatores de risco para relesão de cruzado, o que aconteceu? Deu-se uma segurada, mas já se recuperou. Em relação ao Andrei, está completamente ok. Não vai ter problema nenhum e ele vai para o jogo. O time mais provável do Vasco: Léo Jardim, Puma Rodrigues ou Figueiredo, Lincoln, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrei e Marlon Gomes, na frente Alex Teixeira e Ryan. Bom lembrar, esse é um 4-4-2 clássico, mas quando o Vasco estiver defendendo. Quando atacando, é lógico, é claro isso, como foi em Porto Alegre e foi no treino que nós vimos ontem. Zé Gabriel afunda, o Vasco forma 3 zagueiros, os laterais, no caso, Figueiredo ou Puma e Piton, se tornam alas, Matheus Carvalho fica mais aberto pela direita, Andrei mais centralizado e o Marlon mais à frente, formando ali um vértice. E na frente, Alex Teixeira e Ryan, variando aí, ora por dentro, ora pelo lado. Arquibancada para o jogo de quinta-feira, esgotada, você está vendo aí a foto. Todos os ingressos vendidos para o setor de arquibancada, ainda há ingressos para o setor de social e também para o setor VIP. É bom a gente lembrar aqui os preços: setor VIP R$100, o preço de inteira, 140 social. E aí você que é sócio, ainda não comprou, pode comprar pela metade do preço. O Goiás, nosso adversário da próxima quinta-feira, vai estrear um novo treinador, um português, Armando Evangelista, que esteve durante 5 temporadas no Arouca, fazendo ótimo trabalho. É um treinador de boa qualidade, mas que não conhece absolutamente ninguém. Passou aqui 10 dias antes desse jogo do Vasco, tentando conhecer o elenco, os jogadores, fórmula de jogo. O time do Goiás está com um problema sério de poucos gols. Os defensores são jogadores mais artilheiros, o lateral direito Maguinho, o lateral esquerdo Sander, aquele mesmo que jogou no Sport, enfim, são jogadores que têm muito mais capacidade ofensiva do que o time do Goiás. E o treinador deu hoje a entrevista coletiva e vai falar conosco aqui no News sobre a maneira como ele gosta de jogar. É interessante saber como é que joga o Goiás. O Vasco está vindo aí num 4-4-2, variando para um 3-5-2. Como é que o Goiás joga? O que diz o técnico português Armando Evangelista? De uma forma geral, eu gosto que as minhas equipas tenham capacidade de ligar setores, capacidade de ter posse de bola, mas não uma posse de bola só porque quer fazer golo com 30 passos coletivos. Não. Se puder ligar setores e puder chegar à zona do golo com 4 passes, é isso que eu pretendo. É isso que eu pretendo. Não de qualquer forma, a intensidade é inegociável. É inegociável a intensidade. E acima de tudo, o espírito coletivo. Pá. Eu parece-me que as grandes equipas fazem-se com um grande espírito coletivo. Porque hoje em dia nós sabemos que os sistemas táticos são muito voláteis. São muito voláteis e em função do desdobramento, em função dos espaços existentes, nós dentro do mesmo jogo podemos jogar num 4-3-3, num 4-4-2, num 5-3-2, num 5-2-3, e é isso que eu quero, que a minha equipa tenha essa capacidade de leitura, ter essa capacidade de adaptação em função dos espaços, em função do adversário, ter essa capacidade de preencher os espaços, anular espaços, manter um bloco curto para tirar tempo e espaço ao adversário poder pensar e decidir. No fundo, e resumindo aquilo que se pretende, é isso. Um número importante, algo muito importante para a gente trazer aqui, porque são números que, claro, pesam muito. Porque se fala muito disso lá em Goiânia. 23 jogos em toda a história do jogo Vasco e Goiás aqui no Rio de Janeiro. 18 partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Goiás tem 2 vitórias, o Vasco tem 10 vitórias. No confronto de 39 jogos no Campeonato Brasileiro, esses 18 são em São Januário, são 9 vitórias do Goiás e 17 vitórias do Vasco da Gama. Então, tem uma vantagem grande quando
joga no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, dos últimos 18 jogos entre Vasco da Gama e Goiás, o Goiás venceu 2 vezes e foi em Goiânia, não foi aqui. Então tem uma diferença, absolutamente tem uma diferença nisso, e o Vasco vai tentar levar isso em consideração. Jogando dentro de casa, o Vasco tem que fazer valer o seu fator torcida e o seu fator campo. Já já, no segundo bloco do News, a gente vai trazer informações sobre contratações, olha, um dia bastante agitado, e também sobre outros temas polêmicos que a gente precisa tocar. A gente volta já já, depois do recado do Dicas de Mendonça. E começamos esse segundo bloco depois do Dicas de Mendonça com a Barros Barreto Refrigeração. Na rua Barros Barreto, loja 107A e B em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeira de freezer sob medida. Uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeira. Venda de peças e acessórios para geladeira, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número 021 2209 5754. Barros Barreto Refrigeração. E o Renda Extra, em que pode ser a sua renda principal, então o complemento de renda está ajudando muita gente a ganhar até 4 pau por mês. Você vai ter aqui no link da descrição do vídeo como comprar o curso Lucrando em Home Office por R$ 47,00. E aí você vai ter uma equipe de suporte que vai dar toda a assistência a você para que você aprenda. Tendo uma boa internet, zero problema. Eles vão dar assistência e se você tiver uma internet boa, olha, vai voar. O curso não é tão difícil, mas se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. O que você tem a perder? Nada. Não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar. É o Lucrando em Home Office. É o Renda Extra aqui no canal Atenção Vascaínos. Aproveitando o gancho do final do bloco 1, eu quero falar ainda sobre venda de ingressos, porque desde ontem estão à venda também os ingressos para o jogo de segunda-feira, 21h em São Januário, contra o Cuiabá. Arquibancada, preços inteiros R$ 60,00, mesma coisa do jogo do Goiás. R$ 100,00 o VIP, 140 o social e os sócios vão ter oportunidade de comprar pela metade ou até mais. Já temos 10 mil ingressos vendidos. São Januário hoje lota muito fácil, muito rapidamente. Então não deixe de comprar o seu ingresso. É claro, você deve estar esperando o jogo do Goiás, mas você já comprando antecipadamente, você consegue. Ainda tem aquelas promoções de ser sócio, aí você consegue ter os 2 jogos gratuitamente. Enfim, se informe para que você possa ter o ingresso e também possa ajudar o Vasco da Gama. Bom, vamos lá, falar de movimento de mercado, que é aquilo que o torcedor também quer saber muito. É claro, todo mundo quer saber do jogo, mas todo mundo está querendo saber da janela, das contratações. Paulo Brax está atacando no mercado, sim. Olha, eu não tenho a informação concreta de que há dinheiro novo no negócio. Muito pelo contrário. Acho que o orçamento é o mesmo, a 777 não liberou, apesar de ter garantido que pode-se fazer o esforço, e a gente vai falar já já da reunião que vai acontecer amanhã do Comitê de Administração da SAF, uma das cobranças é essa. Mas o Paulo Brax está no mercado atirando para tudo quanto é lado. Está lá colocando toda a sua resenha e também o dinheiro que tem para tentar trazer os reforços.
E o jogador da vez, informação dada pelo companheiro Lucas Pedrosa, do SBT, é de que o Vasco está, sim, esperando a resposta de Gary Medel. Já negocia com o jogador há algum tempo, o jogador já tem a proposta. Esse é um detalhe importante. O Vasco está antecipando muito o mercado. Foi em cima do Medel. Medel já tem a proposta do Vasco, é um jogador que estava no Bolonha, está livre, free agent, não tem mais vínculo com clube algum. Na temporada na Itália foram 29 jogos, 17 como titular, 26 desarmes, 29 interceptações, 31 cortes, 90% de eficácia de passe. Gary Medel está com a seleção do Chile fazendo amistosos. O Boca Juniors também demonstrou interesse pelo jogador, mas a princípio dificilmente Gary Medel vai dizer não. Ele está fazendo até sondagens, está lá o Vidal que joga no rival, para entender a situação do futebol brasileiro. Vai fazer contato com outros jogadores também, enfim, mas já tem aí um bom caminho adiantado. Jogador de 1,71 m, que joga também na zaga, mas é volante, 35 anos de idade. E você está vendo uma foto dele aí no amistoso contra a República Dominicana, o primeiro jogo, porque a seleção do Chile está jogando hoje também contra a Bolívia, mais um amistoso. E ele completou contra a República Dominicana 155 jogos como capitão da seleção chilena. Jogador de 2 Copas do Mundo, jogador campeão da Copa América, enfim. E a ideia é de que Gary Medel venha para o Vasco, seja mais um estrangeiro no Vasco e assine contrato até final de 2024. E aí a pergunta que o torcedor quer fazer, mas inviabiliza a situação do Fernando? Não, não tem nada a ver. O Vasco quer o Fernando, já fez o contato direto, já colocou a proposta, o jogador está tentando sair do Sevilha, fazer o distrato com o Sevilha. A informação que se tem é essa, de que o jogador não quer mais ficar na Europa, apesar de ter mais um ano de contrato, está lá tentando um acordo. O Sevilha é um clube que tem muito carinho pelo Fernando. O Fernando acabou de ser campeão da Liga Europa pelo clube espanhol, mas já está há muito tempo, 15 anos, e ele está querendo voltar. A gente tentou contato hoje com o empresário do jogador, Thiago Sampaio, mas não houve nenhum retorno. Mas a informação que temos é essa, de que o negócio do Medel não inviabiliza a situação do Fernando. Seriam 2 volantes bem veteranos, 35 anos, para dar uma encorpada no elenco cruzmaltino. Sobre os zagueiros, você está vendo aí a situação do Maicon. O Maicon hoje, o Santos Futebol Clube já anunciou, está aí no Twitter do Santos, a rescisão de contrato com o jogador, desejando ao jogador um bom futuro. Ele que fez mais de 40 jogos com a camisa do Santos, mas não teve uma boa passagem. A torcida do Santos não gostou da passagem do Mike, foi muito bem no São Paulo, depois foi jogar na Europa, jogou no Porto, jogou no Galatasaray. É um jogador que tem uma boa fama, mas ultimamente não foi bem. No Cruzeiro não jogou praticamente, e no Santos jogou, foi titular, mas foi muito mal. O Vasco estava esperando apenas ele sair do Santos para poder fechar a negociação, porque Maicon já esteve no Rio, já conversou diretamente com o diretor executivo Paulo Brax, e é um jogador que vem também nesse perfil, 34 anos, para dar uma aumentada ali de vestiário, de voz, de presença, jogador experiente, e o Maicon já eu diria que dificilmente também não será jogador do Vasco. E a situação do Lianco, ontem a informação é de que o Southampton teria dito não à proposta do Vasco. Pois bem, eu falei com o pai do jogador, falei com uma outra pessoa linkada ao negócio, que me disseram, olha, oficialmente não houve nenhuma negativa por parte do Southampton. 0. Não tem nenhum tipo de, olha, não vai rolar, não vai acontecer, enfim. Então, nesse instante, está em suspenso. O jogador está fazendo treinamento, está no Espírito Santo, seu estado natal, e o Vasco tem interesse. A negociação com o Lianco não morreu. O Vasco ainda está tentando a contratação desse jogador, mas é claro, existem outros nomes que o Vasco vai tentar, já tem plano B, plano C, mas o Lianco ainda não é um jogador descartável. É difícil? É difícil. A proposta foi aquela que o Southampton recebeu no início do ano e está recebendo agora de novo. Mas, nesse instante, ao que parece, não se interessou. Porém, como eu disse,
as vozes oficiais do negócio não receberam nenhum comunicado do Southampton de que teria melado a negociação ou que o Southampton não teria aceitado. Melado é muito forte, porque o Vasco pode até fazer uma nova proposta. Sobre Lanzini, você está vendo aí, inclusive, o Instagram pessoal que é aberto do jogador. Ele está em lua de mel, ele se casou, está com a esposa e já tem até filho. Então o Lanzini tá lá num love danado, fazendo as vias de marido, levou a família para Orlando, nos Estados Unidos, para os parques da Disney, mas já tem a proposta em mãos. E há uma expectativa grande. Não é uma negociação fácil, porque é um jogador de 30 anos, que ainda tem mercado, talvez tenha que se esperar a janela, mas o Lanzini, a princípio, já tendo a proposta do Vasco, que aliás foi o primeiro também a antecipar, sentiu positividade nisso, do Vasco antecipar, do Vasco querer, a repercussão que teve, quando o Paulo Brax falou isso ontem, de que às vezes alguns vazamentos são até bons, esse é um dos exemplos, porque o jogador ficou impressionado com a repercussão que teve, enfim, mas não há nada ainda de resposta oficial sobre Lanzini. E também esse detalhe que eu ontem trouxe na nossa tradicional live. Lanzini dizendo não, a coisa não acontecendo, há plano A, mas há um plano B, há um plano C, existem outros nomes também mapeados. Sobre Serginho, o jogador fez exames hoje, a princípio sem problema nenhum, deve assinar contrato, só não pode ser inscrito porque depende aí da abertura da janela, ele está vindo de fora, está vindo da Turquia, mas provavelmente deve estar assinando o contrato aí nos próximos dias e vai ser apresentado como o primeiro reforço do Vasco na janela de transferências. Outras negociações, Carlito Palácios, a situação está um pouco parada porque o futebol chileno deu uma parada agora, o campeonato parou, mas o Palácios está bem, está vivendo um bom momento lá, tem feito gols e dependendo aí do atingir de metas, o Vasco vai receber um dinheiro pelo Carlito Palácios. Isso deve acontecer, porque o Palácio a princípio não quer voltar para cá, também aquilo do Vasco também não está muito afim de receber o Palácio, já está recebendo muitos jogadores estrangeiros, está querendo até, e a gente vai falar na sequência, ter um negócio para o Matias Galarça, então o Palácio deve ser vendido para o Colo-Colo. Sobre o Galarça, informação que a gente deu aqui na semana passada, há sim uma sondagem do futebol norte-americano, o pessoal do território MLS me confirmou isso, mas nada que tenha chegado oficialmente ao Vasco da Gama. E sobre Vinícius Paiva, informação que nós trouxemos ontem em primeira mão na nossa tradicional live. Vinícius Paiva está indo para a Moldávia, para o Sheriff, clube inclusive que joga a Champions League, jogou esse ano a Champions League, e é a equipe da Moldávia que está levando Vinícius Paiva por empréstimo de 1 ano com opção de compra pela equipe da Moldávia. A equipe europeia pode contratar sim o jogador que definitivamente não deu certo. Foi para o Ituano, voltou para o Vasco, até teve algumas chances esse ano, mas não emplacou. Bom, vamos então às notícias finais desse news. E olha, tem muita coisa pra gente falar nessas notícias finais. Deixa eu começar com uma notícia bastante boa, bastante interessante e que mostra que nem tudo que está se fazendo na SAF é tão ruim assim. Mas ao mesmo tempo a gente levanta uma dúvida e são perguntas que a gente precisa fazer. O Vasco conseguiu ter um projeto aprovado de lei de incentivo para a captação de mais de 5 milhões de reais. Dinheiro apenas para uso da base. Apenas a base poderá usar esse dinheiro. Já há 75% desse valor captado, cerca de 3 milhões e pouco, e deve-se conseguir chegar ao montante final. Esse dinheiro vai ser para investimento apenas nas melhorias mesmo do CT, da base, regularização de tudo, colocar as coisas em dia. Claro que para se fazer a obra depende daquela questão da regularização do terreno, é um terreno de ordem federal, então não é fácil, mudou-se agora o governo, saiu o governo Bolsonaro, entrou o governo Lula, mudam-se todos os que mandam, enfim, a situação não é tão fácil assim, mas o dinheiro vai se ter. Mas aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer, não era um projeto da 777 fazer reforma no CT também da base? Esse dinheiro captado
E aí, vai diminuir o investimento? Não vai se investir no CT da base ou vai ser apenas um complemento? Porque realmente 5 milhões é um valor pequeno. Ou esse valor vai amortizar algo que possa se investir em outra situação? Contratar jogadores, fazer outros investimentos em outras áreas, ao invés de gastar no CT da base, se gasta em outra situação? É uma pergunta que a gente gostaria de fazer. Por um lado é muito bom, muito importante, o Vasco está, através da SAF, liberado a fazer captação no mercado, por lei de incentivo, porque está 100% em relação a todas as suas certidões, mas para a base, tendo já uma promessa de ser investido na base ou a melhoria do CT, fica um pouco incongruente. É dinheiro, a gente só quer saber. O dinheiro que a 777 investiria também no CT vai continuar investindo? Esses 5 milhões serão apenas complemento? Enfim, mas de qualquer maneira é uma notícia bastante positiva. Uma outra informação que também é importante, que a gente registre aqui, porque o Vasco está participando de eventos que para o torcedor parece coisa tola, e não é, gente, não é. Está acontecendo em São Paulo com a presença dos maiores da área do futebol, de gestão, de diretores executivos, de vários clubes, de muita gente do mundo inteiro, o Transfer Room Meeting em São Paulo, no Hotel Hilton. Os clubes se conectam para estreitar relações, futuros negócios, reuniões são marcadas, há uma série de mesas e você está vendo a foto aí dos dois representantes do Vasco, o Vitor Bastos e o Rafael Barros. Paulo Brax obviamente não foi porque está negociando, fazendo muitas negociações, mas os dois estiveram presentes num evento que já se teve em Orlando, em Madrid, em Berlim e esse ano aconteceu em Londres e vai estreitar ainda mais os contatos. E quem está também participando desse evento, que está em São Paulo e vai chegar no Rio de Janeiro amanhã, é Johannes Spor. Johannes, que é o cara que Paulo Brax reporta, que vai convencer aí da questão da contratação desses veteranos, e Johannes está presente. Aliás, por falar em Johannes e por falar em 777, uma notícia que caiu hoje surpreendentemente, caiu como uma bomba. Nicolas Maia vai assumir o conselho de administração da Vasco SAF no lugar de Juan Arciniegas. Sai um colombiano, entra outro colombiano. Nicolas tem experiência no futebol, tendo desempenhado um papel ativo em todos os aspectos da operação comercial do clube nessa questão de transição. Nicolas esteve, inclusive, na semana passada aqui no Rio de Janeiro e vai substituir Juan Arciniegas, que saiu por uma proposta melhor. Juan Arciniegas, que sempre apareceu muito, de camisa do Vasco, sempre esteve aqui, sempre foi o mais protagonista de todos. É estranho Juan sair? Não, uma oportunidade profissional melhor, ele preferiu seguir novos caminhos. É uma pergunta. Nicolas Maia tem as mesmas costas de Juan Arciniegas? Olha, eu comentei com algumas pessoas hoje e disseram, olha, não vai mudar muita coisa. É claro que Juan é um cara um pouco mais velho, é um cara que a conversa é diferente. O Nicolas é muito bom, mas é muito jovem. E o Nicolas vai ter a sua primeira prova de fogo amanhã, na reunião que vai acontecer, a reunião trimestral do board da SAF. E olha, vai ter muito assunto. Primeiro porque o presidente Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada fizeram aquela solicitação do dia 7 da reunião. E duas solicitações não foram respondidas, a questão do fluxo de caixa e a questão da comunicação ruim com o torcedor e com o sócio. E nesse papo também vai ser discutida essa questão envolvendo Luiz Melo. O fato dele ser sócio do Flamengo e ter assinado o termo de posse quando se interpreta que ele não poderia estar linkado a outra associação sendo CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama, no caso da Vasco SAF. Aliás, hoje, matéria da UOL, mais uma vez escrita por Bruno Braz e Alexandre Araújo. Além da crise do futebol, a situação do Luiz Melo está sendo muito questionada. Os sócios pediram hoje de novo esclarecimentos, na verdade foi ontem, esclarecimentos e procedimentos administrativos contra o CEO. Mais do que ser sócio ou torcedor do rival, dizem esses sócios, a reclamação é pela suposta afirmação de que não era sócio enquanto estava assinando o termo de posse. Teria cometido perjúrio. Isso seria falso e impossibilitaria a assinatura desse termo. Ele não poderia
ter assinado. Os conselheiros protocolaram junto ao Conselho Fiscal e também aos 2 do Conselho de Administração, Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada, esse pedido. Há uma expectativa grande sobre esse tema, porque é um tema que está incomodando demais dentro do Vasco. A informação que eu tenho é que Roberto Duque Estrada está liderando muito isso. Chegou a manter contatos, inclusive nos Estados Unidos, com o pessoal da 777, e está sendo levado amanhã um pedido formal para que Luiz Melo se explique ou até se afaste, enquanto não conseguir esclarecer esse caso. Mas eu venho falando isso aqui há muito tempo. O clima não é bom, o clima é bastante pesado, muito pesado. E olha, um fato que vai ser levado nessa reunião de amanhã, e inclui a questão da comunicação e da gestão deficiente, envolve um tema que hoje foi muito discutido nas redes sociais pelos vascaínos. O Vasco fez um lançamento muito assim, né? No início, uma matéria feita pela Globo.com com algumas declarações do diretor de marketing da SAF, Caetano Marcelino, que não é muito de dar entrevistas. E logo de manhã sai uma informação de que o Vasco vai lançar um kit de produtos em homenagem a Edmundo e a campanha de 1997. Pois bem, muita coisa se levantou porque ficou meio sem nexo. 20 de junho, o que tem a ver? Há 2 dias de uma partida contra o Goiás e o Vasco na zona do rebaixamento. Outra situação, o preço. O kit muito bonito, você está vendo aí, com camisa, com abraçadeira de capitão, tem muita coisa, uma moeda. Porém, quase R$900 para o torcedor, serão 1.997 kits. E há uma camisa, mas não é uma camisa específica do Edmundo, é uma camisa comemorativa a 1997, que vai estar nas lojas do Vasco a quase R$300. Mas é uma camisa comemorativa que você pode botar o número do Mauro Galvão, do Juninho Pernambucano, enfim, seja lá de quem for. Mas é a camisa réplica de 1997. Mas isso causou também muita celeuma, por quê? Porque os lojistas se revoltaram imensamente com isso. Porque eles não foram incluídos. Não foram incluídos nas vendas. Se sentiram muito mal. Hoje, no grupo dos lojistas, e a gente tem contato com vários, a revolta era muito grande. Mas a justificativa é de que a questão logística para 1997 produtos seria complicada para as lojas. Porém, o Vasco surpreende e coloca a loja virtual Foot Fanatics como a loja de venda do produto, tendo o Vasco seu próprio e-commerce, a Vasco Store. E eu fui ouvir o Maurício Matos, que é o cabeça da Vasco Store, e ele fez questão de mandar um depoimento extremamente decepcionado. Hoje é aniversário do Maurício. E ele estava muito chateado porque se sentiu, de alguma maneira, desprestigiado, assim como todos os lojistas. Uma punhalada do marketing, segundo todos os lojistas, o negócio ficou bastante feio e a gente vai ouvir o depoimento do Maurício Matos, da Vasco Store, sobre essa estratégia de venda desse produto sem envolver quem segura o rojão o ano inteiro. O e-commerce do Vasco e as lojas físicas. Então, a gente ficou bastante indignado quando tomamos conhecimento de que a venda dos kits comemorativos de 97 do Edmundo seria feita com exclusividade pela Foot Fanatics, né, que é uma loja de material esportivo, mas que não é da rede credenciada, vamos dizer assim, da rede licenciada do Vasco, né? A gente ficou sabendo disso hoje. Ontem houve uma reunião com todos os lojistas. Nessa reunião foi dito que esses kits seriam vendidos exclusivamente por meio digital, mas não foi dito por que loja, só disse que era meio digital. Houve uma especulação no grupo dos lojistas para saber qual seria esse meio digital, se a própria SAF faria essa venda diretamente, né, uma vez que a associação não poderia vender, né, antigamente, né, porque a associação não podia não tinha fins lucrativos, não podia vender produtos com fins lucrativos, mas agora, como a SAF é uma empresa, é uma sociedade empresária, ela pode vender produtos. E aí começou essa especulação se seria uma venda direta, se não seria. Eu acho que as pessoas entenderiam se fosse uma venda direta, mas não. Foi passado para a Foot Fanatics, isso causou indignação geral, né? Eu entendo
que seja até certo ponto difícil haver uma distribuição em lojas físicas, porque é um número limitado, né, uma edição limitada com 1.997 itens numerados. Então isso realmente seria uma dificuldade, você dividir isso entre 40 e poucas lojas. Eu entendo que haveria essa dificuldade, acho que essa dificuldade não é invencível, mas eu não entendo que as lojas virtuais oficiais do Vasco tenham sido preteridas pela Foot Fanatics. Isso a gente não consegue entender, a gente não aceita, a gente se sente desprestigiado, a gente se sente indignado, a gente começa a pensar que a parceria é de mão única, é unilateral, que a Vasco SAF, né, não tem conosco não tem conosco a mesma consideração que nós temos, né? O mesmo empenho pela parceria que nós temos. A gente abraça todas as causas, a gente dá desconto para sócio, a rede de lojas dá desconto para funcionários da SAF, a gente abraça campanhas para captação de novos sócios, principalmente para sócios de fora do Rio, né, sócios de norte a sul. Então, assim, tudo que o clube nos pede, a gente faz todo o esforço do mundo para atender. Sempre entendendo que o Vasco está em primeiro lugar, que a gente precisa fazer a instituição crescer para que nós possamos crescer também. Só que a gente percebe que a parceria é de mão única, ela não é bilateral, né? A Vasco SAF não está tendo conosco a mesma consideração que nós temos com eles, não está tendo a mesma dedicação nessa parceria que nós temos. E isso causa indignação, bastante indignação. E olha, isso deu uma repercussão tão grande que o ex-vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma, se manifestou e contou que esse projeto já era um projeto desde o ano passado e tinham outras situações. E ele resolveu ir à sua conta pessoal no Twitter e tuitou isso que você vai ler e vai ouvir. Falta Vasco. Um dos maiores predicados de um ex é compreender a transição, respeitar, ajudar e torcer a favor. É preciso cuidado, porque qualquer coisa falada gera repercussão e piora as coisas. Dar um tempo de comentar assuntos em que foi envolvida ajuda quem assumiu a ter paz. Existem limites até para isso. O lançamento da camisa comemorativa do Edmundo beira provocação. E vale o contexto. A ideia de homenagear Edmundo foi aprovada em reunião de diretoria ano passado, logo após a inauguração da estátua de Roberto Deus da MIT. O que foi aprovado? 1. Edmundo teria um jogo anual em São Januário para encerramento da temporada, o Jogo das Estrelas do Vasco. Começaríamos ano passado comemorando os 25 anos do Tri, com Vasco 97 versus Palmeiras 97, e o lançamento da camisa que hoje virou assunto. 2. Além disso, a entrada de São Januário, que fica perto da barreira onde entra a nossa gente, seria batizada de Entrada Edmundo. Lá, Edmundo receberia a nossa torcida em cada jogo, com um busto, ele eternizado entre os seus, no meio dos torcedores, como ele. 3. Finalmente, desenvolveríamos inúmeros projetos na Vasco TV e nas redes sociais para reaproximar Edmundo da torcida, assim como fizemos com Deus da MIT, antes da estátua. Tudo em conjunto, de forma ordenada, obedecendo um plano estruturado. Tratar o lançamento do kit do Edmundo como se tratou agora é coisa de flamenguista. O lançamento em um dia irrelevante, com erros infantis, a um preço inacessível para a torcida que tanto ama, de forma largada só pode ter um objetivo: esvaziar. Não tem outra explicação. Muito se fala sobre profissionalismo não ter correlação com o time do coração. Eu concordo com isso, mas quem vende produto tem que gostar do produto, a ponto de estudar, de entender, de se aproximar do consumidor. Profissionalismo bom se faz com profissional bom. Respeitem Edmundo, porra. Falta Vasco no Vasco. Sobra Flamengo no Vasco. É uma situação que não se tem grandes ideias do porquê. Por que 20 de junho? Momento inadequado. Edmundo fez aniversário no dia 2 de abril, não poderia ser feito ali. Ano passado se completou 25 anos do título. Não seria mais adequado fazer? Se já está desde o ano passado, enfim, a coisa ficou muito estranha, mas o diretor de marketing, Caetano Marcelino, ele fez uma declaração nessa entrevista que ele deu ao GE, e a gente espera que ele possa dar essa entrevista também aos outros órgãos de imprensa, que ele, bom, falar ele fala. E a gente vai ler aqui
E algumas perguntas precisam ser feitas. Abre aspas a Caetano Marcelino. Estamos em processo de melhoria contínua, olhando para o torcedor. A R$900 o preço de um kit desse, Marcelino? E para nossos parceiros como Capa, licenciados e lojistas. Lojistas que não vão vender o kit? Não tem opção de fazer essa venda? Entendendo, segue ele, quais produtos são adequados em cada momento do ano. 20 de junho, às vésperas de um jogo decisivo que o Vasco pode se afundar ainda mais na zona do rebaixamento, clima ruim. O que tem a ver com o Edmundo? O torcedor vascaíno, segue ele dizendo, é apaixonado e passou muito tempo sem ter acesso a produtos de qualidade. A camisa creme, a Off-White, foi eleita ano passado a camisa mais bonita de clube do mundo. Será que os produtos eram tão assim, sem qualidade? Será que não é um pouco indelicado menosprezar coisas que foram bem feitas também? Muita coisa foi errada, mas também teve muita coisa bem feita. Enfim, é uma dúvida. E diz ele, estamos aumentando cada vez mais a quantidade e qualidade de lojas e mix de produtos. E a pergunta é, quem é que vai querer abrir loja quando um produto desses é abolido das lojas, né? Porque quem paga em dia, quem faz investimento, quem acredita na marca, porque é Vasco acima de tudo, vai ficar como? Então eu acho que Caetano Marcelino deveria explicar melhor isso, porque a estratégia de marketing foi muito errada. O torcedor vai comprar, muitos vão comprar, os abastados vão comprar, mas aquele que abraçou Edmundo durante a vida toda, dificilmente vai ter condição de comprar. É realmente muito triste isso que aconteceu. E mais duas informações. Uma informação importante, o que mostra que também tem certas coisas que ainda andam no Vasco. As redes sociais. As redes sociais do Vasco hoje são um sucesso. Há uma área específica desenvolvida para crescer o lado digital do Vasco. Foram 500 mil seguidores que entraram em todas as redes sociais do Vasco em 2023. 2022 era o melhor ano. Em 2023, mais 80 milhões de interações no Instagram, 85% do ano passado. No Twitter, alcançou 8 milhões de interações, 55% de 2022. A Vasco TV, segundo o portal Marketing Esportivo, o Vasco é o primeiro em views de televisão de clube. Tem 3,7 milhões como primeiro, a Flá TV do Flamengo, 3,4, e a Botafogo TV, 1,8. Mas agora tem um detalhe muito importante, e que precisa ser ressaltado, porque essa é a discussão, inclusive, do board de amanhã. Caio, Gui Neto, Carlos Gregório, JP Isidro têm algo em comum. São Vasco, entendem demais do produto Vasco. Por isso, talvez, os produtos das redes sociais estejam tão bem. E sobre a questão de sócio, eu recebi uma informação hoje. Primeiro entender por que o contador de sócios no site Sócio Gigante sumiu. Em todos os outros clubes tem. Entrei hoje no Fluminense, no Flamengo e no Botafogo. Todos têm. E a informação que a gente tem é de que cerca de 14 mil sócios torcedores deixaram de ser sócios desde a instituição da SAF. É importante, porque recebemos recentemente a informação de que o sócio torcedor tinha aumentado. Me parece que não é bem por aí. E a gente continua cobrando números da gestão da SAF. Uma transparência em relação a isso, porque perder 14 mil, e a informação que eu tenho é que o Vasco é o quarto no Rio. Era o segundo praticamente no mundo inteiro. Passou a ser o quarto no Rio de Janeiro. E olha que nos últimos anos, com gestões horríveis, com pandemia, com tudo que você possa imaginar. E aí? Quem é que responde por tudo isso? Enfim, a gente precisa entender. E que essa reunião de amanhã possa ser cobrado isso, porque o Vasco no futebol não tá legal. O time precisa vencer, precisa contratar. Mas o fora tá um caos. Absolutamente um caos. E daqui a minha solidariedade ao craque Edmundo. Pode ser todo controverso, mas Edmundo é craque. Edmundo é ídolo do Vasco. Sim, ídolo do Vasco. Ídolo de uma geração. Ídolo de gente que cresceu vendo Edmundo jogar. E fazer o lançamento de uma camisa e de um kit, bonito por sinal, mas que já estava pronto desde o ano passado agora, é mais um erro de estratégia e, acima de tudo, eu acho que é um pouco de falta de respeito com alguém que
ama o Vasco como Edmundo. É claro que ele tá feliz. Falei com ele hoje, ele tá satisfeito. Mas ele foi pedido a ele sigilo e não foi dado sigilo. Edmundo não precisa de sigilo, Edmundo precisava de um evento, precisava de uma festa, mas talvez num momento como esse não valha tanto. E só uma dica, ganhando do Goiás, ganhando do Cuiabá, semana que vem tem jogo do Botafogo. Não sei se vocês sabem disso, mas Edmundo surgiu pro Vasco numa preliminar de Vasco e Botafogo em que ele driblou meio time do Botafogo e o então patrono do Botafogo, Emil Pinheiro, perguntou: quem é esse menino? E disseram: seu Emil, esse menino saiu do Botafogo. Semana que vem eu acho que seria melhor, dependendo de 2 vitórias, com um clima melhor. Mas para isso, precisa conhecer a história do Vasco. Precisa ter vivido isso aqui. Amanhã tem Bom Dia Gigante, mas antes eu quero mandar alguns abraços importantes. Antes, faço questão de mandar alguns abraços muito importantes. Desculpe, já vou falar da programação de amanhã. Um beijo para minha querida Ana Paula Rocha, companheira, que estudou comigo. Um beijo especial ao querido Alexandre Almeida, que vai ser vovô do Henrique. Um grande beijo, Alexandre, para sua esposa também, tudo de bom. Um grande abraço ao Thiago Fernandes, membro do canal Atenção Vascaínos, ao Maurício Matos, da Vasco Store, faz aniversário hoje, ao Paulo Alves, que trabalhou durante muitos anos na administração do Vasco, sujeito do bem, e um grande beijo especial a Denise Farias, nossa arquiteta, minha querida amiga da minha mulher, amiga de todo mundo. Um beijo a você, Denise, pelo seu aniversário, um beijo muito especial à querida Cláudia Barata, que é mãe da querida Mari Barata, que faz hoje mais um ano de vida, minha madrinha de casamento, minha comadre. Um beijo, minha querida. Que Deus te abençoe, saúde e paz. Seu 2º aniversário hoje, hein? Queira-me bem. Grande beijo a todos. Amanhã tem Bom Dia Gigante, tem Boletim AV, tem News à noite, amanhã ao vivo, véspera de Vasco da Gama e Goiás, a gente sempre faz ao vivo para trazer as informações e também se ligue no canal AV+, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês, a gente se fala. Tchau, turma. Roberto Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!